Agora sim, faz um tempo já, que eu não estou aqui nessa posição e eu digo que é sempre uma honra poder ministrar a palavra, é sempre uma honra poder estar aqui. Gosto bastante, apesar do nervosismo que posso ou deixar transparecer ou não para vocês aqui, mas é porque é um compromisso extremamente sério, e eu quero realmente aqui poder ministrar uma palavra de Deus para vocês, algo que possa ser um ensinamento para a igreja, possa ser algo que vai provocar o crescimento da igreja, amém? E eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu já ministrei aqui outras vezes, que eu já falei em outras pregações, mas que como faz um certo tempo que nós não falamos sobre este assunto, corre o risco dele cair naquela mesmice. Sabe quando você não pega algum assunto para poder estudar, algum tópico para poder discutir ou debater, e ele começa a virar rotineiro, cotidiano, cai na mesmice. E eu sinto que isso tem acontecido com o tempo. É algo tão prático para nós, tão rotineiro, que ele acabou caindo um pouco na mesmice. E nós já não fazemos mais com total consciência, sem saber exatamente por que nós estamos fazendo isso, E eu quero falar sobre adoração. E desde a última vez que eu falei sobre esse tema, gente, a igreja ela mudou muito. A Carisma mudou muito. As igrejas aqui na cidade, aqui na região, pelo mundo, elas mudaram muito. E pegando aqui na Carisma, gente, quantos estiveram na última vez que eu preguei? Só para ver. Última vez que eu preguei sobre adoração, que foi em 2022. Já caiu bem as mãos aqui, então eu quero começar só dando um contexto para vocês, tá? Para quem já ouviu as histórias, finge surpresa, finge que é a primeira vez. Para quem vai ser a primeira vez, eu quero contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem quem que está falando aqui, beleza? Como minha mãe falou, tenho quase 30, mas não 30, 29 anos aqui na igreja também. Então quando meu pai às vezes pergunta, quem tem mais de 10 anos de evangelho? Quem tem mais de 20? Que anda junto com a minha idade, isso aí, E a minha história com a música e com a adoração na igreja começa muito cedo. Volta lá quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. Então a maior parte da minha vida eu já estou envolvido nisso, E eu comecei tocando bateria, porque é o instrumento que mais chama a atenção de uma criança. Imagina uma criança de 6 anos escutando todo o barulho que ele escuta. Eu lembro que desde cedo eu já sentava estrategicamente na cadeira que fica de frente com a bateria, para eu poder ficar vendo o baterista e ficar batucando em mim mesmo durante o louvor. Então até eu ganhar meu primeiro par de baqueta, era a minha mão mesmo que eu usava. Depois eu ganhei o primeiro par de baqueta e ficava tocando na perna mesmo. E aí eu não parei mais, E a primeira vez que eu toquei pela igreja, não foi ainda na igreja, foi com 8 anos de idade num retiro de carnaval. Antigamente, o nosso retiro, nós tínhamos gincana, nós tínhamos algumas provas, dividir em equipes, e uma das provas era compor uma música. Então, cada equipe era responsável por fazer uma música e apresentar num determinado dia lá. E a nossa equipe compôs a música, tudo mais, e eu toquei bateria. E antigamente também, agora falando coisas muito antigas aqui da Carisma, nós tínhamos o pós-retiro. Então, o retiro acabava na terça-feira, no sábado nós nos reuníamos novamente na igreja. E era ali que nós sabíamos qual a equipe tinha ganhado. A gente aproveitava e comia o resto que sobrou de comida do retiro. E a gente apresentava de novo na igreja. E ali então foi a primeira vez que eu toquei bateria dentro da igreja realmente. E aí, isso foi em 2004, tá? Então volta um bom tempo aí. E aí em 2006, entre 2005 e 2006, num sábado, eu lembro do meu pai ligar lá em casa, falar com a minha mãe, para eu poder me arrumar rapidamente, que ele estava indo me buscar. Que ele ia precisar que eu tocasse no culto do domingo. Então isso foi no sábado, ele queria que eu tocasse no domingo, no dia seguinte já. E aí ele me buscou correndo, eu vim, comecei a tocar a bateria ali daquele jeito ainda, com 8 para 9 anos de idade. E desde então nunca mais parei de tocar. Depois eu comecei, graças a Deus, meus pais me colocaram para estudar piano, porque eu não queria na época, não queria tocar isso aqui. Graças a Deus eles não perguntaram, me colocaram para estudar do mesmo jeito. Aí dali eu fui me desenvolvendo um pouquinho mais, comecei a pegar gosto, aí comecei a estudar violão, guitarra, contrabaixo, enfim. E aqui estou. E eu realmente não sei o que seria de mim sem isso aqui tudo. Então se você parar para pensar que eu tenho 29 anos e desde os 6 eu estou fazendo isso, eu não sei como viver outra coisa, certo?
E eu gosto muito, gente, de estudar sobre adoração, de ver o que está acontecendo nos outros lugares, nas outras igrejas. Eu gosto de acompanhar outras pessoas. E nessa minha busca, eu já fiz alguns cursos. Eu fiz alguns cursos do Instituto Cancion. Eu não sei quantos já ouviram falar, quantos conhecem. E eu já estudei também numa escola de uma igreja norte-americana, até chama Worship U, que era uma escola de ministério, uma escola de adoração, com professores que eram tipo grandes líderes de louvor de adoração, que inclusive escreveram músicas que nós cantamos aqui na igreja, como Maravilhosa Graça, Rei do Meu Coração, Tão Profundo. E aí eu pude ter um cenário assim, né, de como que funciona essa área um pouco nas igrejas aí fora, para poder tentar trazer melhorias aqui para nós, certo? E tem uma frase que eu escutei numa dessas aulas que eu gostei muito, que é de um pastor norte-americano, Robert Shepard, e ele diz assim, ó: adoração, assim como o amor, é caracterizada pela simplicidade intuitiva. Como assim? Todo mundo sabe o que é amor. Se eu pergunto assim, quem sabe o que é amor? Ah, eu sei. Assim como todos sabem o que é adoração também. E a complexidade filosófica, porque quanto mais você tenta definir amor e adoração, mais difícil se torna essa tarefa. Pensa comigo. Então, se eu perguntar para vocês aqui, o que é amor? Vocês vão falar, eu sei o que é amor, eu sei o que é adoração, eu sei o que é. E agora, se eu pedir para você definir isso em uma palavra para mim, talvez você vai começar assim com é isso, é aquilo, você já vai dar uma engasgada aí, uma enroscada no assunto. Mas todo mundo sabe o que é amor e mesmo assim é difícil de descrever. Todo mundo sabe o que é adoração, mas mesmo assim ninguém consegue descrevê-la. E eu tenho um problema, gente. Renan, eu tenho um probleminha, que eu sou uma pessoa que questiona tudo. Eu questiono muito, eu sou meio chato com isso. Então tudo eu quero saber por quê, eu quero saber para quê, eu quero entender a razão. Não gosto de fazer as coisas sem saber os porquês. E eu tô aqui, gente, todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado, quase todas as sextas, em cima desse palco aqui eu tô fazendo o quê? Adorando. Mas eu sei o que é adoração? Porque senão eu estou fazendo outra coisa aqui. E às vezes isso cai na mesmice que eu falei. Como eu estou aqui toda semana, eu já posso fazer as coisas sem pensar mais. Eu posso fazer as coisas no automático e já não sei mais o que eu estou fazendo aqui. A estrutura de religião nos leva a responder que qualquer pessoa que está aqui em cima, por exemplo, está adorando. Nos leva a crer que qualquer pessoa que está aí e erga suas mãos e canta, está de fato adorando. Mas eu te pergunto, nós estamos mesmo? Se nós não sabemos definir o que é adoração, como é que eu posso afirmar que eu estou fazendo isso? Concorda comigo ou não? E o que eu percebo, pessoal? Nós estamos performando muito bem. Aqui em cima nós estamos cantando, tocando muito bem. Aí embaixo tem um volume muito bom da igreja cantando junto, com mãos erguidas. A performance está muito boa, mas a adoração está muito boa. Nós precisamos entender o que é adoração e por que nós temos que adorar. Então a palavra de hoje, adoração, o adorador que Deus procura. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Adoração, o adorador que Deus procura. Como eu disse que eu gosto de questionar muito, gosto de estudar, gosto de entender as coisas. A palavra no inglês para adoração é worship, uma palavra bem comum até no vocabulário, inclusive nosso aqui. E eu gosto muito dessa palavra, eu até trouxe esse slide aí, porque ela é composta pela junção de uma palavra e de um sufixo, né? Então pela palavra worth, pelo sufixo ship no inglês. Worth significa valor, dignidade. E esse sufixo ship, condição ou estado. Então eu gosto da definição da palavra worship, que diz que é atribuir valor, reconhecer dignidade. E no português, adoração significa prestar culto, reverenciar profundamente, honra máxima. Então nós estamos falando aqui sobre um tópico que é atribuir valor, mas não qualquer valor, o maior valor que você puder dar. Reconhecer dignidade, reverenciar profundamente. A partir dessas definições, pegando apenas com o dicionário, nós podemos aqui afirmar então que a adoração
é dar a algo ou alguém o valor que nós pensamos que este algo ou alguém merece. Concordam comigo ou não? Adoração, então, era eu dar o valor a algo ou alguém que eu acho que este algo ou alguém mereça. E eu te pergunto, se adorar é dar valor, o que Deus vale para você? Qual é o valor que você dá para Deus? Qual o valor que você atribui a Deus? E eu ouço muita gente falando assim, Deus é tudo para mim. Aí eu te pergunto, tudo o quê? O que é esse tudo? Tudo que você tem? Ou tudo que sobra do que você tem? Deus é todo o seu tempo? Ou é o que sobra do seu tempo, da sua rotina? Deus é toda a sua entrega? Ou é aquele resto de força que você traz para Ele? O que sobra do seu dinheiro depois que você paga todas as suas contas e compra tudo aquilo que você quer? Ou a primeira parte do que você apresenta a Deus? Deus é tudo para mim, mas é tudo que eu consigo depois de fazer a minha agenda? Depois que eu encaixo meu trabalho, meus estudos, meus hobbies, minha academia, meu tempo de descanso, e agora sim, Deus é meu tudo? Se adorar é dar valor, talvez nós estamos adorando o nosso trabalho. Talvez nós estamos adorando a nossa agenda. Talvez nós estamos adorando os nossos hobbies, o nosso lazer, o nosso tempo de descanso. E o que sobra fica com Deus. Porque a certas coisas nós tratamos como inegociável, a certas coisas nós damos devido valor. Mas a Deus a gente dá o que vai sobrar. E a adoração não é atribuir valor e honra àquele que é digno, então? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a adoração é onde a nossa atenção e o nosso foco estão. Adoração não é de qualquer jeito. Adoração não é você estar aqui e estar em outro lugar. Se não me engano, foi até o pastor Daniel Souza que diz, né, que Deus não ouve apressados, cheios de compromisso, uma coisa assim que ele falou, né? Distraídos. Deus, ele requer de nós a nossa atenção e o nosso foco. Aquilo que tem a sua atenção, eventualmente passa a ter o seu afeto. E aquilo que tem o seu afeto, eventualmente passa a ter a sua dedicação, a sua exclusividade e o seu coração. Gente, são 8h55. O Palmeiras está jogando agora. E assim, eu espero muito que esteja ganhando, tá? Não sei, não me falem, não quero ver. Mas para quem não me conhece, eu sou perdidamente apaixonado por futebol e pelo Palmeiras. Mais do que eu gostaria de ser, talvez. Mentira, eu gostaria de ser isso mesmo. E assim, eu altero toda a minha semana em função dos jogos do Palmeiras. Eu cancelo o compromisso, eu atraso o compromisso, eu chego depois do compromisso, eu vou embora mais cedo. Gente, falo isso abertamente. Tem gente aqui que não me deixa mentir. Eu faço o que for necessário para acompanhar futebol e assistir os jogos do Palmeiras. E agora, confessa o pecado aí para mim. Vai dizer que você, talvez durante o culto, nunca pegou o celular para ver quanto é que estava uma partida de futebol ou um outro assunto aí. Ou então você está assistindo também nesse momento, enquanto está rolando a pregação, quando está acontecendo o louvor. E de verdade, assim, o coração até bateu diferente agora que eu falei do jogo. Eu não sei quanto está. Eu não abri, meu celular está sem notificações aqui. Ah, só porque eu estou pregando? Não, quem me conhece sabe, qualquer dia de culto, eu já tenho a configuração personalizada aqui no celular, inclusive, para tirar as notificações. Não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque a minha atenção e o meu foco estão aqui agora. E é isso que é adoração. Adoração não é você estar aqui pensando na sua conta de amanhã, pensando no seu afazer de amanhã, no que você vai comer quando você sair daqui, no que você vai fazer amanhã, que é feriado para alguns aqui. Não é você estar no domingo já pensando na sua segunda-feira. Quantos aqui já começaram a orar e do nada estavam pensando em lista de compras, estavam pensando em afazeres? Por quê? Porque a sua atenção e o seu foco não estão naquilo. Aquilo que tem a sua atenção e o seu foco, eventualmente tem o seu afeto. Aquilo que tem o seu afeto, passa a ter a sua dedicação. Aquilo que tem a sua dedicação, passa a ter a sua exclusividade. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 29:13, fala assim, ó: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Na versão A Mensagem, eu coloquei ali também, diz assim: o Senhor disse, esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, é tudo encenação. Mateus 6:21 vai dizer assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Na Bíblia, A Mensagem, que eu também gosto muito, diz assim: saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Onde está seu coração agora? Aqui na casa de Deus? Nesse momento da palavra? No momento do louvor? No jogo que está acontecendo? No jogo que vai acontecer? No que você vai fazer amanhã? No que você deixou na sua casa ou no seu trabalho antes de vir para cá? Qual é a melhor parte do seu dia, da sua semana? O seu trabalho? O seu hobby? A sua academia? O seu estudo? O seu tempo de descanso? Qual é o lugar que você mais deseja estar? Ali está o seu coração, ali está a sua adoração. O salmista diz assim, no Salmo 16: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Na Bíblia, A Mensagem vai falar assim: digo ao Eterno, sê o meu Senhor, sem ti nada faz sentido. Gente, sem a presença de Deus, não importa o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz hoje, o que vai acontecer depois que acabar o culto, nada faz sentido. Salmos 73, versículo 25, diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Nós cantamos aqui na igreja, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E você parou para pensar nessa letra? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deus vale realmente essa letra que você canta? Deus vale para você a sua rotina? Deus vale o seu lazer, o seu vigor físico, sua melhor entrega e a sua rendição? O melhor que há em você ou o que sobra? E aí você pode me dizer assim: tá, Renan, mas nossa, você não faz ideia o que foi para eu estar aqui. Hoje eu vi, aliás, uma luta para muita gente estar aqui. Foi realmente uma prova aqui, né? Só que aí eu quero ir para outro ponto então, gente. Adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Não é fácil mesmo, não é para ser fácil. Você que serve aqui na Carisma, em qualquer área, louvor, recepção, no infantil, você sabe dizer para mim o que é que você é aqui na igreja? O que é que você é? Acho que eu escutei alguém falar alguma coisa aí. Alguns dizem que são servos. Uma palavra que está na moda na igreja hoje é o quê? Voluntário. Então nós gostamos de dizer que nós somos voluntários na igreja, que nós somos voluntários no louvor, que nós somos voluntários no ministério infantil, nós somos voluntários na recepção, em outros ministérios. Você sabe o que significa a palavra voluntário, segundo o dicionário? Voluntário quer dizer aquele que se compromete com um trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter a obrigação de fazer, que só age de acordo com a sua própria vontade, que se pode optar por fazer ou não. Deixa eu te falar algo: Carisma não tem voluntários. Se você acha que você é voluntário na Carisma, nós não somos chamados para sermos voluntários na Carisma. E nós também não somos apenas servos. Aqui na Carisma nós somos sacrifício. E sacrifício custa, tá? Adoração custa. De novo, a letra que nós cantamos aqui na igreja é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Isso significa um custo. Todos os meus dias, perder tudo às vezes. Em 2 Samuel, capítulo 24, abra lá comigo. 2 Samuel 24.
diz assim, ó, no versículo 24: pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Pois eu não desejo oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. E eu vejo que às vezes a igreja quer entregar a Deus algo que não custou nada. Mas custa. Adoração custa. Você precisa entender isso. Está muito fácil, dá uma pensada direitinho no que você está fazendo aí. Pois realmente existe uma guerra em torno disso, existe uma aprovação em cima disso. E se você abrir mão logo na primeira prova que aparece, não te custou nada. E você não entendeu que você precisa se sacrificar no altar de Deus para poder adorá-lo da maneira que Ele deseja. Amém? Então vamos lá comigo. Adoração requer o nosso foco, a nossa atenção. Adoração é sacrifício. E adoração é um estilo de vida. Anota aí, você que estiver anotando. Adoração é um estilo de vida. Não é só o que você fez aqui desde que você entrou na igreja, desde que acabou o vídeo nosso de abertura. Não é só o que você faz quando você sobe aqui no palco, ou quando você vem até a frente aqui. Não é só o que você faz aqui na igreja. Adoração é o que você é e o que você faz lá fora, durante a sua vida, durante a sua semana, durante a sua rotina. Isso é adoração. Adoração é o seu estilo de vida. Aqui você vem entregar aquilo que você já cultivou a semana toda. Aquilo você vem entregar a Deus, aquilo que você já preparou lá fora. Você não vem criar nada aqui dentro. Nós nos juntamos aqui como um só povo para entregar a Deus aquilo que já está dentro de nós. A vida que nós já vivemos lá fora. Agora pensa comigo. Se a sua semana inteira você não dedicou nenhum tempo a Deus, você não cantou na sua casa, no seu carro, no chuveiro, onde for, você não orou, você não leu a Bíblia, imagino que você, talvez ficou no meio de conversas aí ruins, por conta das pessoas, às vezes, com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos, com quem nós convivemos, meio de xingamentos, de palavrões, brincadeiras de mau gosto, assistiu aquilo que não deveria, se envolveu com bebida, tudo mais. Você chega aqui na igreja, o que você acha que vai refletir quando você for cantar? Quando você for servir aqui, o que vai refletir? Em João capítulo 4, abre lá comigo, João 4, 23, versículo muito conhecido, que diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Nós sempre focamos muito no trecho que fala aqui, que o Pai procura os adoradores e tal. Agora, pensa comigo, o texto diz assim: em que os verdadeiros adoradores. Se existem os verdadeiros, quer dizer que existem os falsos adoradores. Para poder estar escrito ali que Deus procura os verdadeiros, existem os não verdadeiros no meio do caminho. A verdadeira adoração, gente, ela não é medida pela resposta que você dá aqui na igreja durante o período de louvor. Ela não é medida pelo quanto você chora, pelo quanto você ergue a mão, pelo quão alto você canta aqui. E se eu puder ser sincero, gente, eu tenho percebido assim, não só na Carisma, como em todas as igrejas que eu acompanho, que esse tópico tem sido bastante difícil. Adoração como estilo de vida tem sido algo muito difícil. Porque a performance não está sendo difícil. As pessoas cantam bem, tocam bem, as igrejas estão lotadas, os cultos são bons, tem mãos erguidas, tem gente ajoelhada, tem gente chorando. Isso está legal, isso está bom. Mas isso está refletindo numa mudança de vida? Isso está gerando em nós um fruto do Espírito? Isso está gerando em nós algo diferente? Porque a adoração ela não é medida pela qualidade da nossa voz, ou pela qualidade que nós tocamos, mas sim pelos frutos gerados, que refletem no dia a dia o caráter de Cristo em nós. A verdadeira adoração é aquilo que vai refletir na sociedade, em nossa família, no dia a dia. E isso eu vejo que tem sido muito difícil. Tem sido cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a ter a vida transformada, a ter o coração quebrantado, às vezes a dureza do coração despedaçada realmente,
para ser refeita segundo o caráter de Cristo. Ter gente cantando e tocando não é difícil, mas ter gente que adora, que anseia a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa, isso é difícil. Isso tem sido o desafio. A gente fala muito no louvor, que nós percebemos quão fácil é nós trocarmos uma escala do louvor, por exemplo, por qualquer outra coisa. Não é só por coisa realmente que, nossa, faz muito sentido. É por qualquer coisa que apareça no meio do caminho, gente. É muito fácil nós deixarmos de vir para a igreja. Porque às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui. É muito fácil nós abrirmos mão da igreja, do altar, por qualquer compromisso, qualquer hobby, mas, sabe, ter essa vida regrada pelos princípios da palavra, ter uma vida que não se envolve em discussões, em confusões, em polêmica, que foge do pecado, da aparência do mal, isso está difícil. E agora, para aqueles que são do ministério até, nós podemos facilmente sermos enganados, porque se nós cantamos aqui, e escutamos vocês cantando aí, se nós erguemos as mãos aqui, vemos vocês erguendo as mãos aí, vemos pessoas chorando, a gente acha que está tudo certo, a gente acha que está tudo bom. Só que se eu não cultivo esse estilo de vida lá fora, se eu não busco a Deus durante a semana, se eu não peço a Deus uma graça, uma unção, se eu não busco, eu chego aqui, eu já não sei mais se você está chorando porque Deus te tocou, ou se eu toquei piano muito bem e criou uma emoção aqui no ar, coloquei um padzinho de fundo e isso já te cativou. Eu não sei mais se é o Espírito de Deus que está agindo na igreja, ou se a música é muito bonita, a gente tocou muito bem e você se emocionou, porque a música ela tem esse poder de emocionar realmente, tem esse poder de cativar. Só que se eu não cultivo agora essa vida lá fora para poder refletir aqui dentro, eu já não sei mais se eu estou fazendo no meu braço ou se eu estou fazendo na mão de Deus. Eu já não sei mais se eu apenas toco muito bem e aí por isso a igreja sente um clima aqui, ou se realmente o Espírito de Deus passeia em meus louvores e começa a tocar as vidas. Nós aqui em cima do palco, nós seremos bem-sucedidos na tarefa de liderar a adoração na igreja se nós vermos a congregação ser transformada à imagem de Jesus e isso refletir lá fora. Se eu te encontrar às vezes no supermercado, te encontrar no centro, te encontrar na rua e ver que o que você faz lá fora, o que você fala lá fora, o que você é lá fora é igual você aqui dentro, aí sim eu vou saber que a adoração está indo para o caminho certo. Amém? Então eu falei aqui, gente, um pouco sobre uma definição, que a adoração ela requer o nosso foco e a nossa atenção, que a adoração ela é sacrifício, ela vai nos custar algo e que ela é um estilo de vida. E agora eu quero falar por que nós temos que adorar então. Por que adoramos? E a primeira coisa que eu quero falar é que a adoração é a nossa arma de guerra. Nós adoramos por quê? Porque essa é a arma que nós temos para enfrentar as guerras que nós temos que enfrentar, gente. E eu vejo às vezes quantas pessoas vão despreparadas enfrentar o que o mundo tem aí fora, o que existe nessa guerra espiritual aí fora. E eu quero contar duas histórias da Bíblia. A primeira história está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Abre lá para mim, por gentileza. Segunda Crônicas, capítulo 20, conta a história de quando os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Josafá então ele pede ajuda ao Senhor, e olha o que Deus responde no versículo 15. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Pode passar? Versículo 17 agora, diz assim: mas vocês não terão de lutar, fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. O versículo começa dizendo assim, escutem o que o Senhor diz: não tenham medo, não fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês. E termina assim: vão enfrentá-los amanhã. Mas a batalha é de vocês ou não é de vocês? Deus diz assim: a batalha não é de vocês, mas vão lá enfrentá-los amanhã.
E você vai chegar despreparado? Versículo 21 diz assim: depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente. Qual a arma que eles utilizaram nessa guerra? Apenas o louvor e a adoração. O exército estava lá, mas à frente do exército estava quem? O coro, que ia fazendo o quê? Adorando a Deus. E quem que lutou? Deus. A adoração é a nossa arma de guerra, gente. A segunda história que eu quero contar está lá em Atos 16, que conta a história quando Paulo e Silas foram presos. E no versículo 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vocês já pararam para pensar e entender o poder que a adoração tem? De libertar pessoas, de tirar de cadeias, de curar, de trazer milagres sobre a igreja, sobre a sua vida. Tem até aquele canto popular, né, aquele ditado que diz que quem canta seus males espanta. E quem diria que isso é verdade? Que no meio do louvor Deus pode habitar aqui e transformar tudo que de ruim está acontecendo, transformar toda a revolta que há no seu coração, todo o caos, todo o transtorno, e trazer de novo a ordem, trazer de novo a clareza, trazer a paz. Gente, essa é a arma que nós temos. E aí nós não sabemos mais se nós estamos indo no nosso braço, a gente está arrancando o portão com a nossa força mesmo, ou se nós estamos com a graça de Deus através da adoração. E imaginem o que pode acontecer, gente, no meio de um culto nosso, se toda a igreja entender que a adoração é uma arma de guerra, que a adoração não é passatempo, que a adoração não é para esperar a palavra começar, que a adoração não é assim: nossa, eu não gosto dessa música, nossa, não gosto dessa banda, não gosto de quem está cantando, mas encarar isso realmente como um exército que está ali, adorando, marchando, com a arma, com a sua arma de guerra ali posta. Imagina o que pode acontecer no meio. Quantos creem que pode acontecer cura aqui neste lugar? Quantos creem que pessoas podem ser livres? Podem ser libertas? Podem ser salvas? E é assim que nós vamos conseguir, gente, com a adoração que flui neste lugar. Quando nós entendermos que é muito além de nós, que às vezes você vai precisar ir para a frente de batalha, por conta de alguém que está logo atrás de você e não tem força suficiente para ir. E você se coloca neste lugar por essa pessoa, e começa a adorar por essa pessoa, para que essa pessoa possa experimentar o livramento de Deus, a cura, o milagre, a transformação. Quando você parar para entender que isso é responsabilidade sua, independente do seu dia, do quão cansado você esteja, da dor que você está sentindo, daquilo que você está pensando que você ainda tem que fazer, mas que agora você está em guerra, então você tem que estar a postos ali, cumprindo o seu papel, e adorando não só por você, mas pela congregação toda, pela igreja. Nós veremos grandes coisas acontecerem aqui, amém? Por que mais nós adoramos? Porque nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para isso, gente. Não há outra razão pela qual Deus nos criou, senão para o louvor da sua glória. Abre lá para mim em Salmos capítulo 148. Vou ler acho que o capítulo inteiro aí, Salmos 148, a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim, ó: aleluia, louve o Senhor nos mais altos céus, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem o Senhor todos os seus exércitos celestes, louvem o Senhor o sol e a lua, louvem o Senhor todas as estrelas brilhantes, louvem o Senhor os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares, e ali permanecerão para sempre.
As leis que o Senhor terminou para o universo jamais serão mudadas. Louve o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do mar. Louve o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louve o Senhor, os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros, todos os animais selvagens e o gado. Louve o Senhor, os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Perceba que o salmista elencou aqui toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, os céus e a terra, os animais, os que voam, os que estão na água, os que rastejam pela terra, as árvores, tudo foi criado para adorar a Deus. Adoração é a resposta adequada que a criação dá ao seu Criador. Adoração é a resposta adequada que a criatura dá ao seu Criador. Salmo 34 diz assim: louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Amém? Nós fomos criados para adorar a Deus. Pensa nisso quando você chegar aqui na igreja e for adorar. Pensa nisso quando a banda começar a tocar. Por que mais nós adoramos? Por que mais nós devemos adorar? Nós adoramos porque Deus é digno de ser adorado. Ponto. Se nada do que eu falei bastar, isso tem que bastar. Deus, Ele é digno de ser adorado. Deus, Ele não é merecedor de ser adorado, porque merecimento pressupõe que Deus fez algo pelo qual nós vamos retribuir agora. Eu sou merecedor do salário meu que cai no final do mês. Por quê? Porque eu trabalho o mês inteiro bonitinho para isso. Então eu mereço aquele dinheiro que cai, eu mereço aquele salário. Deus, Ele não merece. Deus, Ele é digno. Independente da circunstância, independente do acontecimento, Ele não fez nada primeiro para que nós possamos falar assim: parabéns por ter feito isso, tome aqui a minha adoração. Deus, Ele é digno de ser adorado, fazendo algo em nosso favor ou não. Ser digno é algo da natureza de Deus. Apocalipse 4:11 diz assim: ó Senhor e Deus nosso, digno és de receber a glória, a honra e o poder. Ele não é digno de adoração somente porque Ele criou os céus e a terra. Ele é digno de adoração. Ele não é digno de adoração por ter livrado o povo do Egito. Ele é digno de ser adorado. Ele não é digno de adoração porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Ele é digno de ser adorado. Simplesmente isso. Ele não é digno de adoração por cuidar das nossas vidas. Ele é digno de ser adorado, e só isso já basta. Por que nós começamos o nosso culto com louvor e adoração? Não é somente para aqueles que chegam atrasados pegarem o momento da palavra. Não é somente para você contar com essa margem de 25, 30 minutos para poder chegar na igreja. Nós chegamos aqui e começamos o nosso culto com louvor e adoração, porque ao entrar neste lugar, nós precisamos reconhecer que o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, essa é a sua morada, é neste lugar que milagres acontecem, é neste lugar que grandes coisas podem acontecer, que pessoas são libertas, que pessoas são curadas, que tudo é transformado. É neste lugar que a presença de Deus está, e a adoração abre as portas para a presença de Deus. Então é por isso que nós chegamos aqui e começamos com louvor e com adoração. Nós não fazemos adoração no final por conta da palavra que foi muito boa para nós, mas nós fazemos antes mesmo de ouvir a palavra, antes mesmo de receber. Este momento da palavra que nós sentamos para ouvir, quem está aqui ministrando, nós estamos aqui para receber algo de Deus, receber uma palavra. Mas quando nós começamos com a adoração, nós estamos entregando a Deus, nós não estamos recebendo nada dele. E isso muda tudo, isso muda o nosso pensamento, isso vai mudar a adoração dessa igreja. Quantos podem dizer que a palavra tem sido muito boa aqui na igreja? Tem abençoado, tem edificado, tem transformado? Quantos podem dizer que os cultos estão sendo muito bons? E a adoração?
Agora eu te pergunto, tá? A banda está muito boa ou a adoração está muito boa? Nós estamos tocando e cantando muito bem, ou verdadeiramente tem uma adoração muito boa aqui na igreja que está transformando as vidas? Você verdadeiramente faz isso de forma consciente? Você consegue entender agora o seu papel aqui? Que a adoração não é papel da banda, é papel seu, é função sua. Isso requer sua atenção, requer o seu foco, requer sacrifício, vai te custar algo. Isso não é só para ser feito dentro dessas 4 paredes, mas é para refletir o que a sua vida lá fora é, o que você fala lá fora, o que você deixa de falar lá fora, o que você assiste lá fora, o que você deixa de assistir, o que você consome lá fora ou o que você deixa de consumir. Isso vai refletir na adoração aqui. E por que nós fazemos isso então? Porque essa é a arma que nós temos. É assim que nós vamos enfrentar as adversidades do dia, é assim que nós vamos enfrentar os nossos problemas, é assim que nós vamos viver a nossa vida. E por quê? Porque é essa a razão da nossa existência. Nós fomos criados para isso. Mas ainda que nada disso tenha bastado, Deus, Ele é digno de ser adorado. E o assunto encerra aqui. Ele merece a nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração. E é a Ele que nós devemos dar honra, dar glória, dar poder, majestade, reconhecer que Ele é o nosso Rei, reconhecer que Ele é soberano. Amém? Palavra de hoje, adoração. O adorador que Deus procura. Quem é esse adorador aqui nessa noite? Fica de pé. Conjunto pode subir?